deles que são das questões ambientais. Água, por exemplo. A água não vem do município, aparece no município, sai do município, aparece no município, né? Não é assim que nem a família Adams, que chove em cima e chove embaixo, e sobe, desce e sobe. Não é uma relação verticalizada, territorial com o fornecimento da água. Estou ilustrando, estou brincando para reforçar isso, né? Então, nós sabemos, temos uma gestão de bacias, né? Às vezes quem usa mal de uma maneira vai prejudicar do outro. Tem situações gravíssimas ali na região metropolitana de Campinas, por exemplo, com o município de Paulínia, com as refinarias de petróleo, né, que tem ali, e que muitas vezes despejam ali nos rios da região um volume imenso de materiais contaminantes, de metais. Aí solta um alerta metropolitano para os municípios fecharem suas águas, pra vocês terem uma ideia. Entendeu? Pelos contaminantes que acabam acontecendo, né? Então, veja, a água é um desses elementos que absolutamente não há município que consiga gerir sozinho. Ele faz parte de um sistema maior. O que ele pode fazer? Depois, na sua política urbana, ele fazer dentro de princípios de sustentabilidade o reuso, a permeabilidade, a limitação de lençol freático. Aí cada um tem que fazer sua lição de casa. Mas não há que se pensar que ele vai resolver seu abastecimento sozinho, e não há que se pensar que o que ele usou, ele joga fora e os outros que se virem para limpar. Como chega o Rio Tietê aqui, por exemplo. Que são os outros que sujam, parece que é São Paulo e não é. Então tem também alguma coisa aí complicada que acontece nessa relação. Então a água é um desses exemplos. Mas nós podemos falar de outros, por exemplo, que é um dos que é muito pungente para a sociedade contemporânea urbana, que é a questão da mobilidade. Se o transporte público, por exemplo, for só municipal, ele vai chegar no limite do município e falar, cai fora, pega o outro ônibus. Não é isso que ele vai falar? Então eu tenho que ter uma gestão dessa mobilidade, uma convergência de mobilidade, sob pena de ter verdadeiros prejuízos, não só econômicos, pessoais, sociais, né, de atividades, se não houver essa interface de mobilidade, por exemplo, que é um outro que é territorial, que é gerível, que poderia ser, né, fracionado. Entendemos bem, eu não preciso ter, mas é algo que, para a sua realidade, não há como conversar sobre mobilidade metropolitana ou de aglomeração se não for de forma compartilhada, se não for conjuntamente, por exemplo, né? A questão dos resíduos sólidos produzidos. Tem municípios aqui na região metropolitana de São Paulo que não tem lugar para destinar os seus resíduos sólidos. Não tem. Está 100% ocupado. Vai deixar seu lixo onde? Vai precisar deixar em outro município. Né? Então, veja, então, como é que faz isso? Quem é que vai ser o receptor dos resíduos dos vizinhos? Tá certo? Quem é que vai ficar o que parece um ônus? Porque ainda achamos que é um ônus porque a gente ainda tem lixão, né? E tem uns aterros, tem uns lixões mais bonitinhos que a gente chama aterro. Mas aterro sanitário mesmo são poucos. Né? Enfim, então quem é que vai ser receptor disso? Não é verdade? Então, veja que tem assim, e aí a gente pode ir falando todas as questões de saneamento, depois tem energia elétrica, depois tem os diversos tipos de atendimento, não é? E também faz a provocação no Estatuto da Metrópole a questão do uso e da ocupação do solo, que também esse é um enfrentamento interessante, aí sim, inédito no Estatuto da Metrópole, porque essas outras funções, a mobilidade, o saneamento, né, da água, resíduos e tratamentos, eram as temáticas mais comuns. Né? Então, a questão de enfrentamento do Estatuto é bom, mas nós precisamos também enfrentar a questão do uso e da ocupação do solo. Porque justamente com esse pulsar, com esse crescimento, como faz para fazer a gestão dessa ocupação, né? E, enfim, que é um desafio incomensurável, considerando as competências municipais, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? Também é trazido como conceito importante a questão de gestão plena, condição de região metropolitana ou aglomeração urbana que possui. Isso está lá na lei, mas é importante ir decifrando do que se trata. Formalização e delimitação mediante lei complementar estadual. Então aqui são
A lei ela vai trazendo steps, etapas, para que se consiga alcançar a relação de gestão plena. É o que ela propõe. É suficiente? Não, mas isso é necessário. Então é aquilo que a gente diz em hermenêutica. É condição necessária, porém não suficiente. Não é? Então nós temos a lei complementar estadual, que está escrito até na própria Constituição, a estrutura de governança interfederativa própria, nos termos do artigo 8º, vamos dar uma olhada no que significa, e é mais um desses nomes imensos que provocam, que falam, e aí a gente não tem a menor ideia de como fazer e o que é exatamente. O nome é bacanésimo, ele tem uma ideia, né? Mas o que é isso? Nós vamos ver lá depois um pouco mais para frente, mas o que provoca aqui essa etapa? Além da lei, aí eu preciso trazer para o executivo, pôr todo mundo para conversar e dizer como é que nós vamos fazer isso junto. Essa é a ideia. Isso que está no âmago dessa parte, dessa etapa. O que nós vamos provocar e temos que chamar todos, vamos sentar todos aqui na mesa e vamos conversar a respeito disso. Quem vai fazer o quê? Vamos dividir todo mundo igual, vamos ver quem é que faz que competência. A verdade é essa. É sentar todo mundo junto e decidir junto quais são os rumos dessa situação. E no item C, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado aprovado mediante lei estadual. Então, qual é o resultado final? Eu tenho uma lei, eu tenho uma instância em que todo mundo conversa para decidir do que vamos fazer. Isso significa o que, na essência? Que cada região metropolitana tem um DNA, tem um jeito, tem questões próprias. Você pode ter temas que são afins, mas como fazer e qual é essa realidade, qual é esse histórico, cada um tem o seu próprio. Não olhar para isto é estar fadado à ineficácia do que vai se apresentar como um plano de desenvolvimento urbano integrado, o tal do PDUI, e que deve ser aprovado mediante lei estadual. E já antecipo que não é suficiente, inclusive tecnicamente, ser aprovado apenas por lei estadual. Ok? Se tivermos tempo, podemos desenvolver tudo isso. Outra questão que traz é a respeito ao conceito da metrópole. E vamos fazer a distinção entre metrópole e região metropolitana. Espaço urbano com continuidade territorial que, em razão da sua população e relevância política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure no mínimo a área de influência de uma capital regional, que não precisa ser a capital do estado. Ok? Regional aqui, dessa forma, né, lato sensu, não precisa ser o estado. Conforme os critérios adotados pela Fundação IBGE, justamente em razão daquela história que eu falei, de que todo mundo começou a se declarar a região metropolitana. Então, pós o Estatuto da Metrópole, novas regiões metropolitanas só assim serão consideradas e legitimadas a partir dos critérios do IBGE, que tem justamente esses critérios de adensamento, de conurbação, de propulsão, né, onde exista essa continuidade, que é a conurbação, continuidade de uso e ocupação com perfil urbano, né, e que, assim, a relevância nacional é porque, naturalmente, quando você tem uma capital, né, ou um município grande que vá trazendo essa propulsão e esse alargamento, é porque a parte econômica ali é que está propulsionando isso, né, no sentido da sua sustentação. Então, claro, né, por uma decorrência quase que lógica, aquela região ela é colocada um tanto quanto no mapa econômico, né, do PIB nacional, porque ali tem um ambiente vivo, né, de economia. A diferença com a região metropolitana é uma aglomeração urbana que configure uma metrópole. Então, essa distinção ficou um pouco confusa, né? Ficou um pouco confusa. De qualquer maneira, rememoro vocês do que eu comentei, que uma aglomeração urbana pode vir a se tornar uma região metropolitana. Tá? Que é aquela história da conurbação, da confluência. O que vai fazer com que dê esse passo a mais é justamente este crescimento vivo, né? O alastramento com relação ao entorno, e apesar de não estar na lei,
O que em geral configura essa diferença é a história do município polo. Então, nos urbanistas, nas verificações, quando não tem um município polo propulsor, em geral ele não consegue se tornar uma região metropolitana. Em geral, não consegue se tornar uma região metropolitana. Não tivemos ainda, por exemplo, para falar só de uma questão de satisfação aqui para vocês, de uma comparação, a definição de uma micro-região. A micro-região é um polo econômico, que não precisa ter as características de conurbação e adensamento. É um polo econômico, muitas vezes de natureza afim. Então eu tenho lá a região da cerâmica, a região do calçado, a região do bordado, a região do melão, a região das indústrias que fazem calçadinhos. Nós temos região de tudo nesse país, né? Então eu defino aquilo como uma micro-região, até com finalidade de dar melhores incentivos tributários, criar polos logísticos, atenções especiais, né, para que aquela economia ali propulsione, mas ainda não temos a passagem da instituição de uma região de uma micro-região que se torne eventualmente uma região metropolitana. Não precisa passar por aglomeração urbana, declaração, para chegar em região metropolitana. Como a aglomeração ela é tratada na lei de forma técnica, eu quero só despregar vocês da ideia de que precise ter a declaração de aglomeração urbana para ser uma região metropolitana. Atualmente no Brasil, como isso já está razoavelmente mapeado, é claro que ao perceber que uma região está crescendo, ela pode passar por essas duas etapas. Exemplo, Jundiaí é uma aglomeração urbana. Mas Ribeirão Preto já foi declarada região metropolitana de pronto. Se você for ver, Jundiaí tem muito mais conurbação, tem muito mais intensidade. Talvez pela equivalência econômica e de pulsar de atividades econômicas dos municípios de entorno, que apesar de não terem a mesma população, né, que se não me falha a memória, Jundiaí é em torno de 500 mil, mas as municípios de entorno não têm 500 mil também, mas têm o mesmo vigor e a mesma identidade. Não são só municípios receptores de Jundiaí, eles têm por si só o seu próprio crescimento, e ali já é uma área toda conurbada. Diferente da região de Ribeirão Preto, que tem Ribeirão Preto como efetivamente o município polo, e em razão do vigor do seu crescimento dos últimos anos, está fazendo esse processo centrífugo de ocupação do território, certo? Então, são processos de ocupação com motivos diferentes, né? Bom, aqui, desculpa tantas letrinhas na vida, né? Mas eu até ressaltei, mas é para vocês irem tendo contato com o texto propriamente dito, como é que se institui. Bom, basicamente é a questão da lei complementar estadual, né? Numa lei complementar estadual. O processo de chegar a essa lei complementar, ele pode ser diverso, né? O que eu quero dizer? Sim, pode ser uma região que vá lá, procure o Estado e fala, olha, aqui já é uma região metropolitana. Então quem vai tomar iniciativa para isso? É um processo político, de tomada de iniciativa. Agora nós temos, além do móvel político, que em geral, como eu comentei, era de ordem do governo do Estado, para ficar naquela relação de disputa, ou da conglomeração dos municípios, para poder alavancar verbas do governo federal, então móveis políticos. Agora nós temos ao lado da questão política, que é se somar o critério técnico que é do IBGE, né? E aí isso ser levado à instância estadual, que vai ter que querer ou não vai querer, enfim, a instituição de região metropolitana. Mas até onde eu saiba, governos do estado gostam de região metropolitana, porque é como se eles se sentem que haja uma ascendência sobre a decisão municipal, o que é uma fantasia, né, na forma como estamos, mas eles têm certeza que tem. Mas enfim, então é uma lei complementar, né, que essencialmente vai precisar organizar, planejar, e aí é um problema, no meu entender, e executar as funções públicas de interesse, como eu podia não ter tido essa parte, porque poderia ter sido tratada de maneira particularizada e não amplamente. Isso tem trazido muitas confusões em várias equipes que estão tratando do tema. Então, uma coisa é estabelecer o planejamento conjunto, beleza? Quais são essas funções? Tá certo? Tá tudo certo? Como é que elas se organizam? Então, vamos caminhando bem, né?
quando eu passo da parte de gestão pública para a execução, e eu digo que na lei complementar eu preciso ter a execução, eu endureço esse processo e digo que tem que estar tudo no mesmo pacote. E não é bem assim que as coisas caminham, entendeu? Os municípios ficam muito refratários a isso porque tem essa memória de ingerência do governo do estado sobre os municípios. Se os municípios estão indo bem, eles não vão querer que o governo do estado chegue lá e mete o dedo dele e depois põe o cartaz dele. Eu já estava indo bem, por que ele vai tirar aqui vantagem sobre essa situação? E se ele disser que vai ser de um jeito, eu não quero mais. Né? Então, essa é uma reticência que eu tenho, que é nessa sequência, na mesma lei complementar, ter a execução propriamente dita. Eu acho que aí traz uma dificuldade diferente, né? Daí, tá vendo, no parágrafo único, o que eu ressalto? Aquilo que for delimitado deverão promover a governança interfederativa. Então eu tenho, né, a lei complementar para fazer as coisas de uso comum, mais uma vez a governança corporativa. No artigo 4º, instituição de RM ou aglomeração, a mais de um estado, veja, aqui fala da questão de mais de um estado, será formalizada mediante a aprovação de leis complementares para assembleias legislativas de cada um estado. Então aqui inaugura uma possibilidade nova, que eventualmente 2 estados estarem albergando a mesma região metropolitana. Né? E aí diz que vai ter que ser aprovado nessas 2 assembleias, e além das 2 assembleias, a gente não entrou nesse detalhamento, mas vai ter que ser aprovado nos municípios também, nos seus planos diretores, e aí tem uma dinâmica bastante complexa de como isso é feito, né? Não tem como, se o próprio Estatuto da Metrópole, ele, né, guarda aí todo o seu respeito e reverência ao Estatuto da Cidade de maneira explícita, então não podemos deixar de lado a competência dos municípios em plano diretor, já que podemos estar falando justamente do uso e ocupação do solo e do território, né? E o plano diretor nessa situação. Depois a professora Débora vai enfrentar a questão dos PDUIs, mas só para já começar a colocar lenha nessa fogueira, né? O plano diretor é um instrumento constitucional, está lá no 182, o PDUI não. E aí, quem vai ganhar essa briga? Né? Toda vez que eu falo isso numa reunião de equipe aí das regiões metropolitanas, eles ficam em pânico, né? Então eles estão a ponto, estou falando sério, de querer uma emenda constitucional para no 25.3 acrescentar o PDUI para ser um instrumento constitucional também. Pode ser que seja um pacto nacional a colocar o PDUI lá, mas se eu tenho o plano diretor na Constituição e o outro, ele é uma lei federal, né, de gestão conjunta, compartilhada, são outras forças normativas, inclusive, que se colocam, e por que não dizer, força normativa é sempre atrás a força política que está instituída, né? Então, veja que tem essa possibilidade inédita também de 2 estados ou mais comporem uma mesma região metropolitana, a quebrar a cabeça dos técnicos que estiverem envolvidos num tema como esse, dizer como é que vão conseguir fazer esse estabelecimento, mas acaba sendo uma possibilidade, no mínimo, normativa, né? Então, e aqui diz que até a aprovação terá validade apenas nos estados, nos municípios que já houveram aprovado a respectiva lei. Isso aqui é chovendo uma olhada, a gente sabe, se não tiver lei não tem efetividade, enfim. Mas eu gostaria aqui de lembrar, né, eu gosto muito, um exemplo que para mim serviu para a vida, para o raciocínio, né? Eu fiquei bastante envolvida numa época, alguns anos, com o protocolo de Kyoto. E ele tem alguns princípios e algumas diretrizes que me são muito caras, porque são muito elucidativas e eu gosto também de pensar nesse sistema a partir desses raciocínios. Que são, primeiro, as responsabilidades comuns, porém diferenciadas, é uma delas. Para a governança metropolitana, eu acho que nós temos que pensar responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Não há que se pensar que né, Embu vai participar igualmente de São Paulo, mas nós não vamos dizer que Embu não tem uma realidade que precisa ser vista por São Paulo. Então, dependendo do tema que nós estamos falando, essas responsabilidades diferenciadas, elas vão precisar ter pesos diferentes também.
que não pode ser só o econômico, senão o município que está atrofiado e acabado vai continuar no seu círculo vicioso e nunca vai entrar num círculo virtuoso de prosperidade ou de resultados, né? Então essa é uma responsabilidade comum, porém diferenciada. E o outro princípio que reza no protocolo de Kyoto é a relação da execução e da execuibilidade, da efetividade do protocolo em razão do volume, e aí pode ter critérios diversos, de leis já aprovadas nos municípios, internalizando a própria região metropolitana, ou das assinaturas pactuadas na lei complementar. Então, vamos dizer, a região metropolitana foi definida com 20 municípios, por exemplo. Então, pode-se pensar que, dos 20 municípios, se eu tiver o acordo de 12, então eu já posso, que é mais do que a metade, então eu já posso colocar em vigor aquela região metropolitana para os municípios que estão de acordo com aquilo, percebe? Porque às vezes eu tenho um projeto de região metropolitana, mas não conseguimos caminhar de maneira satisfatória e equilibrada e de acordo com todos os integrantes dessa região metropolitana. Então, quando eu penso nesse princípio, isso traz alguma possibilidade de avançar em efetividade de regiões metropolitanas, não é? Com equivalências que podem depois ser assimiladas ao tempo. Essa leitura, ela foi trazida, né, bastante pela lei de consórcios públicos, que também traz exatamente essa possibilidade de ter integrantes que entram e que saiam nos seus tempos em razão das suas respectivas aprovações legais. Então, acho que isso é interessante ter em mente, né, que nós temos desde na parte de direito internacional quanto aqui no nacional, exemplos que não são, né, tão estanques e que acabam pela, às vezes, rigidez da interpretação e viabilizando o instrumento por completo, né? Bom, na questão da relação interfederativa, que eu já tenho comentado aqui com vocês, o que eu acho interessante fazer de comentário é que, aqui que eu coloquei, poder executivo, do poder legislativo, né? Essa governança, ela tem que ser vista justamente numa relação de acordo entre, né, as duas casas políticas, né, não só do Estado, como também dos municípios. Esse é um jogo, uma conversa política que tem que... educação política, né? E sendo conversado, sendo acompanhado, com dados, com diagnóstico, com transparência, com etapas decisórias, porque se ficar tudo ou nada também não sai do lugar. Então tem que... É como uma mediação que vai sendo construída e pactuada. Então aqui nós já chegamos, ótimo. Então vamos crescer com esse tema, enquanto esse a gente ainda está negociando, que são as políticas públicas. Se for fazer, como a gente tem no modelo brasileiro, pacotão para tudo, a gente sabe que os nossos pacotões não saem do papel. Então eu não vejo o obstáculo a se fazer isso gradualmente, né? Porque a gente tem essa questão da dualidade horrorosa, ou é tudo, ou é nada, ou é ou não é, e não é, a vida não é isso, né? Para quem trabalha ali na ponta do negócio, sabe que as coisas, em função dessas rigidez estatuídas, acabam trazendo muita dificuldade, e às vezes intransponíveis. No final das contas, o que vai ter que ser decidido? E eu acho que a modelagem é variável, é a minha compreensão do tema, né? A definição do interesse público. Qual é o interesse público daquela região metropolitana? Precisa ser tudo? Não! Nada impede que a região metropolitana seja criada com determinadas funções que não precisa ser a cartilha, não tem fórmula. Toda a região metropolitana tem que tratar dos mesmos assuntos? Não! Não precisa. Nosso interesse público primordial, agora, para a gente sair desse enrosco emergente, concentramos forças em X, por exemplo, em gestão de resíduos sólidos, que está um caos. E aí eu posso ir costurando, posterior a isso, a implementação do tema 2. Aí, conforme isso, veja, eu vou criando um círculo virtuoso de políticas públicas. Implementei experimentamos a relação, experimentamos a divisão de custos, de gestão, fizemos ajustes, vamos para um pouco mais complexo. Qual é o próximo? Bom, vamos ver a mobilidade, como é que está, vamos estabelecer os intermodais,
vamos ver quem é que beneficia, como é que é, vamos estabelecer tarifa comum, tá certo? Porque eu tenho várias ordens de atuação, como é que são os impactos. Em razão da mobilidade, eu posso estimular polos de turismo, eu posso estimular justamente a diminuição de transporte em razão de saber o mapa de transporte do cidadão metropolitano e fazer com que tenha mais eficácia. Bom, então vamos lá, aí vamos acrescentar. Eu posso ir graduando a aplicação, né, da efetividade de região metropolitana. Por quê? Porque o estado em que estão as nossas regiões metropolitanas, né, no sentido de efetividade de políticas públicas, que é mínima. Aqui em São Paulo ainda tem alguma coisa, mas em geral ela é quase que inexistente nas outras. Nós precisamos criar soluções de começar efetivamente esse processo. Eu não vejo impossibilidade de escalonamento, de prioridades de funções de interesse público a serem executadas. Então, se eu tenho um déficit de moradia muito acentuado, para falar um tema que então é internalizado pelo Estatuto da Metrópole, em razão do uso e ocupação do solo, né? Nada impede que sejam mapeadas as áreas comuns, as áreas vazias, que às vezes estão aqui ou para lá, ou as áreas com ocupação de moradia social, que precisa... Essa leitura em gestão de região metropolitana seria extremamente salutar, né? E seria muito mais fácil e execuível, né, se tivesse essa colaboração. Aí é muito fácil verificar o que é o compartilhado e que instância é de gestão, governança interfederativa, né? Traz também ali na lei, e eu já vou finalizando, eu estou aqui controlando meu tempo para ficar no tempo para oportunizar o restante dos debates, a relação dos princípios, estão lá no artigo 6º. Eu questiono tremendamente esse primeiro, para mim ele é inconstitucional, e eu vou fazer uma leitura bastante estrita da Constituição, e acho que ela tem que ser lida. Não gosto da leitura que faço, eu estou fazendo uma leitura técnica, né? Mas tem o artigo 30, inciso 1º, está escrito lá: município legisla sobre interesse local. Ponto. Aí vem uma lei federal que diz que o comum é sobre o local. Então vamos reler a Constituição, vamos pactuar com os constitucionalistas e com o Supremo que isso existe. É uma construção. Então vamos enfrentar, vamos começar a escrever, vamos começar a fazer isso, né? Eu faço uma proposta de leitura sobre isso. Aí eu faço. Mas da forma como está, não dá, não dá. As equipes metropolitanas, eu tive em contato com o pessoal daqui de São Paulo várias vezes, em Ribeirão Preto, também do Rio de Janeiro, e eles ficam em pânico porque eles querem que peguem, justamente para ter essa relação quase que de imposição do que é um PDUI. O PDUI de São Paulo estava pronto, só não combinou com a turma, né, que estava pronto, e aí ele está lá. Enfim, que proposta que eu faço com relação a essa leitura? Aquilo que é o critério hermenêutico que eu falei no começo da minha fala. O interesse local, ele é necessário, mas ele não é suficiente. Aí eu acho que cabe. Vai ver como é diferente? Não é um jogo de palavras. Aqui eu estou falando, um pode vir em cima do outro. O que eu estou falando? O local não dá para afastar, mas ele não é suficiente para resolver os problemas nem do município e nem da região. Então, ele vai ter que pegar o interesse local dele e vai ter que pôr na mesa para ver que às vezes o interesse local dele é o interesse de todos. O que pode ser. Às vezes o interesse local dele é um interesse que ele vai ter que mudar a forma de gestão, porque a forma como ele está resolvendo está prejudicando os municípios circunvizinhos. Então, o interesse local dele existe, é constitucionalizado, não é possível ser afastado, mas acho que pode ser compatibilizado. Mas não pode dizer que o interesse comum se sobrepõe ao local. Aí eu tenho todas as minhas reservas e fico à disposição aí para qualquer confronto que vocês acham que tem que fazer sobre esse item. Compartilhamento das responsabilidades, tá certo? Preciso dar uma acelerada aqui nas minhas coisas. Autonomia dos entes da federação, então é absolutamente contraditório o primeiro com o inciso primeiro com o terceiro, né?
observância das peculiaridades regionais e locais, e isso não se leva a sério e deve ser, porque uma região metropolitana no norte é diferente do nordeste, que é diferente do sul, que é diferente do sudeste, tem modos de viver diferentes, existem hábitos diferentes. Então a equipe técnica que estiver envolvido com um plano, um PDUI, um plano metropolitano, né, um PDUI, ele tem que estar sensibilizado para as identidades locais, pelo modo de viver, pelo modo de ser, pela forma como ocupam, pela forma como se dispõem, né? Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas no final das contas, né, gente? Nós estamos falando como é que as pessoas podem ficar minimamente melhor do que estão, né, nas nossas regiões metropolitanas, que estão absolutamente insustentáveis, né? Então é disso que se trata, de pessoas. Então as peculiaridades regionais e locais são as identidades das pessoas, das comunidades, né, dos diversos tipos que compõem essas áreas, e quando isso vai se agigantando, isso vai ficando num anonimato, num processo de atrofia, num processo de solapamento pesado. Então, opa, estou aqui, pontua. Como é que a gente preserva esse modo de viver, de ser? O que a gente faz para que essa região metropolitana não rompa, né, com aquilo que é rico no final das contas, que é o que essas regiões carregam de diferente? A gestão democrática da cidade, por óbvio. E aí, claro, só fazendo aquela pontuação que chega à obviedade atroz. Se é uma gestão democrática de região metropolitana, pessoal, não dá para convidar a região metropolitana inteira para um debate. Vai ter que ter muitas coisas. Vai ter que ter a forma de localizar os líderes de cada região, né? Vai ter que ter muita consulta, muito debate. Então há uma quantidade. Não adianta fazer debate na Assembleia. Isso não é gestão democrática. Isso é debate na Assembleia, que faz parte dos itens, dos instrumentos de gestão democrática, né? A fazer consultas à população. Os debates também têm que ir à população. Elas têm que saber o que lhes tormenta, por que aquele debate é importante para elas, né? Então é um processo de educação cívica também. A efetividade do uso do recurso público, ou seja, ele sai para um lugar e chega naquele lugar, né? É mais ou menos isso. E a busca de um desenvolvimento sustentável, que é a economia, o meio ambiente e a população. Eu estou ficando muito apertada aqui com o meu tempo, mas das diretrizes eu grifei aquilo que só reforça. Então não tem novidades, mas o tempo inteiro nas diretrizes fala que tem que ser o processo permanente compartilhado, estabelecimento de meios compartilhados, estabelecimento do sistema integrado de alocação de recursos. Aí nesse ponto só é que depois então fica para um outro momento. Não sei se a professora Débora vai comentar com vocês, não sei se faz parte da sequência dela, mas qual é a natureza jurídica de uma região metropolitana, porque eu não vou alocar recursos, né? Eu falei que eu tinha que terminar, não sei como é que acaba, gente, como é que acaba isso? Não dá para alocar recursos na conta de um só, né? Teve um prefeito no interior aqui do estado de São Paulo, eu falo que é São Paulo, e é perto de uma região, de uma cidade grande, não é São Paulo, o município de São Paulo, mas é uma cidade bastante ativa, né? Em que o prefeito pôs todo o dinheiro no bolso dele, na conta pessoal, porque ele não confiava em ninguém. Ele falou, se tiver na minha conta, eu sei onde está. Eu sei quem eu vou pagar. Ele falou isso com tanta firmeza no Tribunal de Contas, sabe, que comoveu. E é verdade. E foi no século XXI. Né, que ele pôs tudo. Então eu estou falando, essas ideias existem, gente. As realidades existem. Então vai ficar na conta de quem? Não, vamos pôr no meu município. Todo mundo joga aqui para o meu município, que eu sou mais organizado que vocês. Eu tenho uma equipe. É boa ideia. Aí todo mundo transfere. Essas ideias existem, gente. Por isso que precisa pensar na natureza jurídica da região metropolitana, até para ter um fundo metropolitano, para ter um orçamento e etc. Como é que compõe, quem faz a gestão, blá 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 blá. Então esse é um dos elementos que faz com que tenha
uma personalidade jurídica. E dentro das personalidades jurídicas tem classicamente lá desde o Eli Lopes Meireles a relação de trazer uma autarquia, né? Tinha uma relação antes, alguns que falaram de empresa pública, e eu, dentro das possibilidades de autarquia, gosto e reitero a minha simpatia pelo consórcio público, que é uma forma de autarquia especial, né? Mas a alocação integrada de recursos aí oferece esse desafio. Há que haver uma personalidade jurídica na região metropolitana. Então, execução compartilhada de funções públicas, representantes da sociedade civil, compatibilidade de planos plurianuais, ou seja, aí traz de maneira incidental, mas muito contundente, que todo mundo que estiver na região metropolitana vai ter que ter afinidade de plano orçamentário. Então, óbvio que aquilo que é lá naqueles steps iniciais, a elaboração de lei complementar, isso depois vai ter que ser rebatido dentro das leis municipais, inclusive na parte orçamentária, para poder haver uma compatibilização, senão nada vai sair do papel, né? E compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados. Aqui eu vou fazer só um comentário. Para que serve isso? Porque tem município que tem áreas de preservação ambiental imensas e faz parte da região metropolitana. E eles não conseguem ter a sustentação, só que eles são a parte verde da região metropolitana. Então, como é que faz para esse município ter um resultado financeiro e equilibrar minimamente as suas contas, se na verdade ele tem e vira, né, um ônus ambiental de proteção, enquanto está todo mundo vendendo condomínio e está lá enchendo o bolso, o município, né? Com empreendimentos mil, com distrito industrial, e o outro é o bolsão verde e fica lá naquele miserê. Então, internalizar a possibilidade de serviços ambientais ou instrumentos parecidos em que a preservação ambiental, né, tem uma compensação financeira, deve fazer parte dessa lógica, para que esse município tenha estímulo e resultado financeiro para sua autossustentação, né? E tenha essa possibilidade de estar lá e não ficar fazendo ocupações, estímulos inclusive em ocupações clandestinas, para depois derivar em possibilidade de ocupação urbana e aí fato consumado, né? Certo? Então é para isso que serve o que está aí, né? E por fim, acabando a minha fala, a questão da estrutura básica de uma região metropolitana, uma instância executiva, composta pelos representantes do Poder Executivo, né? Então, uma instância executiva, uma instância colegiada deliberativa como sociedade civil, a organização pública das funções técnico-consultivas e um sistema integrado de alocação de recursos. Não falou em nenhum momento da criação dessa personalidade jurídica, né? Então, a princípio, sim, precisa de uma personalidade jurídica que vai ser composta por vários órgãos e aí vai ter seu sistema de gestão, e na aprovação na forma da lei, eles vão ter funções deliberativas, consultivas, pode ter várias instâncias consultivas, por exemplo, temáticas, né, com equipes de especialistas, por que não? Convidar especialistas, se tem uma área que é mais sensível daquela região metropolitana, tem uma equipe consultiva, técnica para determinados debates que pode servir de orientação para a equipe política. Mas de qualquer forma separa aqui a parte das autoridades políticas, né, da sociedade civil, da parte financeira, e das técnicas consultivas. Então, no mínimo, essas 4 devem estar emparelhadas e aí, no nosso entender, claro, agregadas a uma personalidade jurídica. Eu vou terminar por aqui a minha fala, para oportunizar que a professora Débora também tenha o seu tempo, e fico à disposição para o que vocês quiserem. Muito obrigada.